Olá, professores, nós somos graduandos do curso de Engenharia Mecânica da PUC-PR. Eu sou o Leonardo Schneider. E eu sou o Leonardo Vinella. E hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é Análise Comparativa de Empuxo Estático de Hélice de Aeronave Não Tripulada sob diferentes condições atmosféricas. E o nosso orientador é o professor Carlos Augusto Henning Laurindo. Então, seguindo com a introdução do nosso trabalho, a competição do Aerodesign SA Brasil, ela estimula as equipes a desenvolver uma aeronave radiocontrolada, onde o objetivo é projetar e construir uma aeronave com capacidade mínima de carga de 5 kg. Então, como os motores eles são determinados pelo regulamento, fica livre para as equipes a escolha da hélice, né, que vai ser utilizada no conjunto motopropulsor. E a hélice ela é responsável pela conversão do torque do motor em empuxo. Então, é de grande utilidade para as equipes, né, do aerodesign saber escolher corretamente essa hélice conforme a condição de voo, né, no dia da competição. Então, as condições atmosféricas elas têm grande influência, né, na tração exercida pela hélice. As principais forças atuantes na aeronave são a tração, que é gerada pelo conjunto motor e hélice, e impulsiona a aeronave para frente, o arrasto, que é contrário à tração, o peso e a sustentação. Então, como a força de tração depende da densidade do ar, e ela é diretamente proporcional à pressão atmosférica e inversamente proporcional à temperatura, segundo a equação dos gases de Clapeyron, é de grande utilidade para as equipes verificar qual seria a magnitude dessa variação na tração do conjunto motopropulsor. Portanto, para o levantamento dos dados, foi necessária a utilização de uma bancada de testes já existente. Essa bancada ela conta com uma célula de carga, que foi usada para medir o empuxo produzido pelo conjunto motor e hélice, um sensor de rotação, que mede a faixa de rotação de trabalho do motor, e de um servomotor, que ele faz a abertura e o fechamento do carburador, causando a aceleração ou a desaceleração do motor. Então, o conhecimento da variação da tração em diferentes condições climáticas de voo pode ser crucial para o desempenho de uma futura equipe nas competições. E, portanto, o objetivo final desse trabalho é avaliar qual seria essa influência da temperatura e da pressão sobre a tração estática do conjunto motopropulsor, por meio de uma bancada de testes. A bancada de testes utilizada foi previamente construída por outros alunos da universidade. E, sendo assim, foi necessário apenas a adequação da bancada com a adição de um outro sensor de temperatura e pressão, cujo nome é o BMP280, desenvolvido pela marca Bosch. Para que fosse possível coletar e ler as informações do sensor, foi utilizado um código de programação padrão do Arduino. Para que houvesse um padrão de repetição dos testes, foi utilizado um combustível feito pelos próprios autores de maneira controlada e do mesmo lote. Optou-se por produzir manualmente esse combustível, pois o que é vendido comercialmente tem um valor elevado. A proporção utilizada para a confecção desse combustível foi uma parte de óleo de rícino, ou óleo de mamona, para 4 partes de álcool metílico, o metanol. Utilizando um copo graduado, mediu-se 150 ml do óleo e 600 ml do álcool. Após feita a mistura, o combustível foi armazenado em um recipiente opaco, que foi previamente limpo, longe de fontes de calor do sol, para que não ocorresse nenhum tipo de contaminação. O combustível de mesmo lote, outro ponto crucial para que pudesse ser mantido o padrão de repetição, é a agulha do motor. Essa peça ela é responsável pela quantidade de combustível que será enviada ao carburador e assim ela foi ajustada no começo de cada medição para que o motor pudesse entregar uma maior rotação nas diferentes condições climáticas do ensaio. Para assegurar que os dados coletados fossem confiáveis, foi necessário aferir cada sensor utilizado da bancada. O sensor de rotação foi aferido com o auxílio de um tacômetro, a célula de carga foi aferido através de massas conhecidas e comparando-se os resultados obtidos com as massas. O sensor de temperatura foi aferido com um termômetro calibrado e o de pressão com um barômetro. Para a escolha das hélices, foi feita uma pesquisa com os membros da equipe aerocária da PUC e foram constatados 3 modelos diferentes que são mais utilizados pelos mesmos. Os modelos escolhidos são da marca APC Propellers, sendo eles
12 por 4 polegadas, 12,5 por 6 polegadas e 11 por 6 polegadas. A 11 por 6 polegadas apresenta-se numa configuração quadripá. As hélices são classificadas segundo o seu diâmetro e passo, sendo os dois primeiros números o diâmetro, em polegadas nesse caso, e o outro número o passo. O passo nada mais é que o avanço teórico em uma revolução dada pela hélice. Bom, os ensaios eles foram realizados num ambiente longe de ventos ou interferência do sol, devido a essas condições poderem atrapalhar ou influenciar nos resultados e nas medições. Com o motor ainda desligado, foi conectado todos os cabos das placas de Arduino ao computador, executando-se os programas de aquisição dos dados, verificou-se também as mangueiras de combustível se elas estavam devidamente conectadas e a quantidade de combustível existente no tanque se era suficiente para os ensaios. A abertura da agulha do motor também é verificada no início e ao final de cada ensaio. Após realizado todo esse processo, o motor foi ligado e aquecido durante 10 minutos. Posteriormente ao período de aquecimento, o motor foi acelerado gradativamente com auxílio do potenciômetro até sua rotação máxima. Após isso, o motor foi desacelerado de maneira análoga à aceleração, repetindo esse processo 3 vezes. Após a obtenção dos parâmetros de rotação e tração do conjunto motopropulsor, desliga-se o motor e então são medidos os parâmetros de pressão e temperatura do ambiente em que os testes foram realizados. Para que as medições de pressão atmosférica e temperatura ambiente fossem possíveis de serem coletadas com uma maior variabilidade de dados, os testes foram realizados em dias diferentes, alternando de dias mais quentes e com menor pressão para dias mais frios com maior pressão. Após finalizado as medições para um determinado modelo de hélice, troca-se a hélice e então repete-se todo o procedimento experimental para a hélice seguinte até que se esgotem os modelos a serem testados. Os obtidos nos testes foram transferidos e analisados pelo software Microsoft Excel, onde os pontos das medições são plotados em gráficos e então são traçados curvas de tendência de base polinomial de segunda ordem para a representação dos dados. Para a medição se tornasse aceitável, foi estipulado pelos autores um R² de no mínimo 0,98, ou seja, 98% dos pontos são descritos pela curva de tendência. Para que fosse possível analisar a tração gerada pelas hélices em função da densidade do ar, utilizou-se a equação geral dos gases ideais. Reagrupando a equação, chegamos em ρ, densidade do ar, igual a P, pressão atmosférica, dividido pelo R, que é a constante geral dos gases, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. Após plotar os gráficos de nuvem de pontos e obter as equações de tendência, utilizando essas equações foi possível plotar os gráficos apresentados, que mostram o comportamento da tração de cada hélice testada em 3 temperaturas diferentes, para toda a faixa de rotação do motor. Percebe-se que à medida que a temperatura aumenta, a tração para as 3 hélices também aumenta. Do mesmo modo que os gráficos anteriores, plotou-se o gráfico da tração máxima, que ocorre na rotação máxima do motor, para as diferentes hélices, em diferentes temperaturas. Finalmente, para o último gráfico apresentado, mostra-se o comportamento da tração máxima pela densidade do ar, onde a relação mostra-se inversamente proporcional. À medida que a densidade aumenta, a tração máxima diminui. Dessa forma, então, conclui-se que os objetivos do trabalho, que eram verificar e analisar a influência da densidade do ar em diferentes condições atmosféricas no empuxo estático do conjunto motopropulsor, elas foram atingidos através da adequação da bancada de testes com o novo sensor de temperatura e pressão atmosférica e posteriores medições. Uma hipótese a ser considerada é que conforme a densidade do ar aumenta, mais massa de ar passa pela hélice do conjunto, e isso faz com que o motor trabalhe com uma carga maior do que se ele tivesse com uma densidade menor, consequentemente reduzindo a tração máxima. Esperava-se que à medida que a densidade do ar aumentasse, a tração também fosse elevada, porém constatou-se que a relação entre a tração e densidade do fluido mostraram-se inversamente proporcionais. Com isso, a equipe de aerodesign da PUC-PR, a Aerocária, poderá criar um banco de dados contendo informações referentes ao empuxo em diferentes condições de voo e serem utilizadas em dias de competição, extraindo assim o máximo de performance possível do conjunto motopropulsor. Infelizmente, devido à situação da pandemia atual do Covid-19, não foi possível a realização de testes em outras regiões com altitudes diferentes,
como ao nível do mar, por exemplo, conforme era pretendido pelos autores, possibilitando assim obter uma faixa de dados maiores. Os experimentos só foram possíveis pois os autores se anteciparam ao fechamento dos laboratórios da instituição e levaram para casa a bancada de testes. Por fim, é deixado como sugestão para trabalhos futuros a realização de testes em uma faixa maior de temperatura e pressão em um ambiente onde seja possível o controle desses parâmetros. Assim, as pessoas que realizarem esses testes não ficam à mercê das condições climáticas. Outra sugestão é a implementação de sensores de umidade para uma maior assertividade nos cálculos de densidade do ar, dinamômetro para que seja possível obter dados de potência e assim operar o motor numa faixa de potência constante. Outro ponto interessante é o desenvolvimento e instalação de um duto de ar com velocidades conhecidas, para que assim seja possível a análise do empuxo dinâmico, aproximando-se mais das condições reais de voo.